Oi, amadinhos. Então, nós vimos no vídeo anterior, né, pessoal, que a abominação da desolação, né, do profeta Daniel foi justamente isso daqui, ó, uma estátua dedicada a Zeus Olimpo, né, um busto de Zeus que Antíoco Epífanes mandou colocar no templo de Jerusalém, na época lá do período Seleucida. Mas eu sei que tem pessoas que vão citar isso daqui que Jesus falou. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, isso gera uma certa confusãozinha, né? Porque as pessoas falam, Ronaldo, Jesus falou da abominação da desolação, aqui no sermão profético, em Mateus 24. E aí, como é que fica? Vamos analisar. Como nós vimos, né, na série do Apocalipse que eu fiz aqui no canal, é comum no primeiro século se utilizar de imagens do Velho Testamento como arquétipos de coisas da época presente. O autor do Apocalipse, por exemplo, utiliza termos como Jezabel, Babilônia, Sodoma, etc., se referindo à sua época. Ah, caiu a Babilônia, mas a Babilônia já não existia mais na época do primeiro século. O nome espiritual da cidade é Sodoma e Egito. Sodoma já não existia mais, né? Então, ele está usando apenas como uma referência, né, como modelo, uma analogia de algo da sua época. A Batalha de Gog, por exemplo, já havia acontecido lá em Ezequiel. Mas o autor cita, né, essa batalha como algo semelhante que iria acontecer na sua época, a Batalha dos Romanos. Da mesma forma, no sermão profético de Jesus, o autor não está dizendo que Daniel iria se cumprir na sua época, mas que algo semelhante iria acontecer. Então Jesus está citando Daniel como um modelo, como uma referência. Olha, assim como aconteceu lá em Daniel, vai acontecer de novo aqui nessa época, que nem no Apocalipse. De fato, há muitas semelhanças entre o Império Grego e o Romano, o que confunde até hoje os preteristas, né? Por isso que a gente sempre tem dificuldade, né, em localizar algumas profecias, porque Roma e Grécia tinham muita coisa em comum. Roma praticamente assimilou a cultura grega e deu continuidade. Os deuses romanos eram os mesmos deuses gregos, apenas com um novo nome. Por exemplo, Júpiter virou Zeus, Mercúrio virou Esculápio, Netuno virou Poseidon e assim por etc. Mas eram os mesmos deuses. Roma agregava, né, a cultura grega e deu continuidade. Roma era uma nova Grécia praticamente. Em comum com os gregos, os romanos também queriam impor a sua cultura e religião, que nem o Antíoco Epífanes fez. A Roma queria fazer uma helenização em toda a região do Império, como uma forma de dominação cultural, o que gerava também ondas de choque na Judéia. Só com Israel, por exemplo, né, Roma teve 3 guerras judaico. E as 2 guerras judaico-romanas, que são as mais importantes, tiveram uma equivalência de tempo com a Guerra dos Macabeus, o que é outra coincidência. 3 anos e meio aproximadamente, tanto a guerra de Tito e Vespasiano, lá que destruiu o templo, quanto a revolta de Bar Cokhbas. Como se a história fosse cíclica, né? Como se uma coisa que já aconteceu fosse acontecer de novo na época atual. Talvez por isso esses autores usavam referências veterotestamentárias. Tanto que Flávio Joséfo, por exemplo, ele entendia que a profecia de Daniel era polissêmica, de duplo comprimento, devido à semelhança dos dois períodos. Então, a abominação da desolação, como nós vimos, foi uma estátua de Zeus Olimpo, né, que Antíoco colocou no templo de Jerusalém. No primeiro século, o templo foi derrubado, né, por Tito e Vespasiano. E no período do imperador Adriano, que é por volta de 135, este manda fazer algo semelhante a Antíoco Epífanes. Aqui é só uma ilustraçãozinha, tá? Da guerra lá dos judeus. Esse aqui é o arco de Tito, tá? Onde está esculpida a vitória dos romanos sobre os judeus. Há muita incerteza, né, da causa imediata dessa revolta, a revolta de Bar Cokhba, pois dela só possuímos documentação esparsa e não contemporânea, ou seja, depois. Ela só foi narrada por pessoas que vieram depois, como o historiador Dião Cássio e Eusébio. Então a gente não tem muita referência da época mesmo da revolta. Além de algumas descobertas arqueológicas nas grutas do deserto da Judéia. O que se sabe é que ela ocorreu após a viagem do imperador Adriano pelo Oriente. Adriano viajava todo o Império, entre os anos 130 e 131, ocasião que ele deixou claro o seu propósito de revitalizar o que? O helenismo, a mesma cultura grega. Que de todo lugar que Adriano visitava, era comum se fazer um templo em homenagem a ele e aos deuses romanos, que eram gregos, né? Gregos romanos. Enquanto esteio cultural do Império Romano naquela região. Entre os seus planos de Adriano estava a reconstrução de Jerusalém, como uma cidade helenística, e onde, sobre o monte do templo, onde ficava o templo de Jerusalém, que foi derrubado aqui, ó, por Tito e Vespasiano, então onde ficava o monte do templo, seria erguido um santuário dedicado a Júpiter Capitolino, perdão. Quem que é Júpiter Capitolino? É o mesmo Zeus dos gregos, é o mesmo Zeus Olimpo. Decisão que feriu os sentimentos religiosos dos judeus, e esse provavelmente pode ter sido o estopim da revolta de Bar Cokhbas.
Então vocês viram, Antíoco Epífanes mandou colocar um busto de Zeus dentro do templo, e Adriano manda construir um templo inteiro no lugar do antigo templo. Então aqui nós temos uma coincidência. Esse parece ter sido o estopim da revolta na Judéia, embora Dion Cássio afirme que ela já vinha sendo preparada a partir das comunidades da diáspora, desde o levante de 115. Então por isso que Jesus manda as pessoas fugirem quando eles vissem a abominação da desolação de Daniel, porque talvez ele tivesse o entendimento que ia acontecer algo parecido. Assim como Antíoco profanou o local do templo, que gerou até uma revolta, uma guerra, e aconteceu mesmo na época de Adriano. Então por isso que Jesus disse, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Que lugar santo? Era o local onde era o templo. E o que é desolação? É um lugar que foi desolado, o templo já tinha sido destruído. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, onde teve a guerra, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás. O que Jesus está falando aqui? Para as pessoas fugir. Quando vocês virem aquela abominação da desolação lá de Daniel, que já aconteceu, acontecer de novo, vocês fujam. Porque vai ter uma grande guerra e com certeza muita gente vai morrer. Que foi exatamente o que aconteceu. Tá bom, pessoal? Então essa seria a nova abominação da desolação, tá? do primeiro século. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa do templo de Zeus Olympus, né, na Atena. Mas era exatamente isso aqui que Adriano mandou fazer lá em Jerusalém. Um templo dedicado a Zeus Olimpo. Ou, como diziam os romanos, né, que mudava de nome, Júpiter Capitolino. Mas era a mesma divindade. Tá bom? Paz a todos.